Bom, conforme prometido, conforme combinado, combinado não é caro. Estou aqui para ajudar o pessoal que às vezes tem dificuldade em fazer aquelas mensagens, aquele remarketing, né, no WhatsApp. Pessoal que às vezes fala assim, mas eu estou mandando mensagem, a interação está sendo muito baixa, o retorno está sendo muito pequeno, eu não estou vendo assim, uma grande vantagem nisso tudo. Então, eu quero reforçar isso, eu quero incentivar que vocês continuem mandando mensagem, lembrando para quem já trabalha comigo, para quem faz tráfego comigo e para quem já conhece, tem outros vídeos meus falando sobre a estratégia que a gente usa, a gente tem mensagens diferentes para quem já é cliente, onde a gente vai manter essa conexão para que a gente possa vender mais vezes, ter indicações e também usar um produto, por exemplo, vamos falar aqui do FGTS, para ser apenas um produto de entrada, para que através dele a gente possa vender outros produtos para o cliente. A gente tem uma comunicação com o cliente que interagiu com a gente, mas não fechou o negócio, né? Não era o momento ainda para ele, por algum motivo ele não estava ou seguro de fazer, por exemplo, o saque do FGTS, ou seguro com relação a gente. Tem aquele cliente que entrou, mas por algum motivo nem sequer interagiu, ou por insegurança, ou porque estava no trânsito, ou porque estava no trabalho, por algum motivo não conversou. E tem aquele cliente sem saldo, que aparentemente a gente fica chateado quando o cliente não tem saldo, só que a gente sabe que a gente vai colocar ele na nossa planilha e ele é um cliente tomador. Ele é um cliente que vai virar um filezinho para a gente. Ele é um cliente que sempre que tiver saldo vai fazer e a gente vai ganhar no volume. Então, a gente sabe que a gente tem mensagens diferentes para esses níveis de cliente. E a gente tem mensagens específicas que são sazonais, como, por exemplo, o dia 10, onde o saldo do FGTS é atualizado. Uma véspera de feriado ou um pós-feriado. A véspera de feriado, porque, teoricamente, a pessoa quer dinheiro para gastar no feriado. Depois de um feriado, porque, de repente, ela gastou mais do que deveria e também vai precisar do dinheiro. Ou seja, a gente fala o tempo todo sobre mandar mensagem. E hoje não vou dar o peixe para ninguém, tá? Eu vou ensinar a pescar. Todos os dias eu falo com muita gente, as pessoas fazem mensagens, perguntam para mim, na maioria das vezes eu sempre, olha, eu não faria assim, eu tiraria isso, eu colocaria aquilo. Então hoje eu gostaria de deixar aqui uma semente para que vocês mesmos possam fazer as suas mensagens e ter maior conversão. Fazer de forma técnica, tá? Não é uma questão de ser bom em redação, de ser bom em falar, em conversar, em ter um português maravilhoso, mas é uma questão de estratégia, uma questão técnica, certo? Então, só para a gente introduzir aqui, vocês estão vendo na tela aqui técnica AIDA, né? Que são as letras representadas pelas letras AIDA. E essa técnica é boa, sabe por que ela é boa? Porque ela é velha. Se ela é muito velha, ela está aí até hoje, ela está atual, a molecada estuda e pratica e aplica, é porque realmente ela é boa, porque ela foi criada por um tal de Elmo Lewis, no século XIX, na época em que não se tinha muito marketing, tanta publicidade, e esse cara queria melhorar as relações entre vendedor e cliente, tornar as relações menos robotizadas e mais humanizadas e mais técnicas, de maneira a ter mais conversão. O vendedor era aquela figura do cara chato, e ele queria mudar isso. Então, ele já usava, lá no século XIX, através da AIDA, o funil de vendas dele. E desde o século XIX até hoje, essa técnica, inclusive o pessoal moderno no marketing digital, é uma das técnicas preferidas. Lembrando que, como eu já falei isso anteriormente, para quem já interage comigo, quem já está próximo a mim, a gente tem N técnicas de escrever ou de falar de maneira persuasiva. E essas técnicas são estudadas e aperfeiçoadas por pessoas que entendem de neurociência, pessoas que entendem de córtex cerebral, enfim, entendem qual é a melhor maneira de ultrapassar barreiras, fronteiras e de convencer as pessoas a tomar decisões.
Então, quem faz tráfego comigo, quando eu apresento uma outra estratégia quando eu vou mostrar o meu trabalho, a maneira que eu faço, por exemplo, meus anúncios. Eu falo muito de uma estratégia DBO, que não vem ao caso hoje, mas que é dor, benefício e objeção. Principalmente porque essa técnica, eu consigo desenvolver um texto usando essa técnica em 3 linhas. E quando eu vou anunciar, por exemplo, um aposentado e pensionista do INSS no Facebook, o Facebook, todo mundo sabe, quando você só consegue escrever 3 pequenas linhas. O resto que você escreve, você pode escrever o quanto você quiser, mas para a pessoa ler, ela tem que apertar em ler mais. Como é difícil já a pessoa ler as 3 primeiras linhas, quem dirá apertar em ler mais e ler tudo. Então, naquela situação, eu uso muito naquele tipo de anúncio outra estratégia. Mas é que eu vou ensinar para vocês aqui, ou pelo menos dar uma noção, vocês podem aprofundar aí, vocês vão achar muito conteúdo aí no Google, no YouTube, e se tornar cada vez melhor. E o bom vendedor é aquele que é persuasivo, aquele que convence. Isso aumenta a persuasão dele. Então, ele tem que entender de estratégias. E as pessoas, os profissionais que entendem dessas técnicas e dessas estratégias são chamados copywriters. São pessoas que sabem escrever textos que podem também ser transformados em vídeos, enfim, em cartas de vendas, né? Que essas mensagens que eu estou me referindo agora são chamadas de cartas de vendas, que é para a gente poder ter mais resultado. Vamos lá. AIDA vem da sigla A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Então, pega essas 4 letrinhas e toda vez que você for fazer um texto, uma mensagem, por exemplo, no dia 10, exemplo, tá? A gente tem vários tipos de mensagem, vários tipos de momentos. A gente tem mensagens de vendas e a gente tem mensagens para fomentar clientes que ainda não são clientes quentes. Então, a gente tem mensagens, por exemplo, de conteúdo, a gente tem mensagens onde a gente está falando mais da nossa empresa, do nosso Instagram e etc. Então, uma série de coisas mas hoje especificamente, nós estamos falando da mensagem de vendas, certo? Da mensagem de oferta, ou da carta de vendas, como é chamada tecnicamente. Então, quando eu vou fazer essa mensagem, eu tenho que obedecer esses 4 passos nessa mesma ordem, eu não posso mudar. Primeira coisa, eu preciso ter a atenção do cliente. Lembrando que a gente mesmo recebe mensagens direto no nosso WhatsApp, às vezes, até porque muitas vezes a gente faz contrato e coloca o nosso telefone, o cliente não tem telefone, a gente coloca o nosso, enfim, às vezes a gente nem pergunta para o cliente e coloca o nosso. Então, geralmente, bancos tal e promotoras mandam aquela mensagem de sempre. Olá, senhor fulano de tal, você tem um saldo disponível de X no banco tal, clique sim e faça uma simulação. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma chatice, não muda absolutamente nada. Então, a gente vai usar uma estratégia para a gente sair da curva, para a gente se diferenciar da maioria. Então, vamos lá. Atenção. Eu preciso atrair o meu cliente. Vamos lá, que no meu exemplo eu estou falando de saque do FGTS. Então, nessa atenção, eu posso usar aquele básico que funciona, que todo mundo sabe que eu adoro. Dificuldade em colocar as contas em dia é uma maneira de eu chamar a atenção da pessoa. Aí no meu primeiro dos 4 dizeres aí, né? Eu posso colocar assim, precisando de dinheiro, ou seja, que é aquele básico ali que não dá errado. Mas eu posso ser mais ousado. Como, por exemplo, o pessoal que está usando aí desde fevereiro a questão da possibilidade de término do FGTS. Eu posso dizer uma mensagem mais curta, vai acabar, e coloco uma figurinha, aquela carinha assim com a mão na cabeça, de desespero, vai acabar. Pô, eu estou chamando a atenção da pessoa, pensa assim, vai acabar o quê? De repente ela vai querer seguir e ler adiante. Então, a atenção pode ser também assim, você não acredita. Você não acredita no quê? Eu vou querer ler o resto. É isso mesmo, pode acreditar. É um outro exemplo. Eu poderia dizer, por exemplo, assim, ei, você, tem uma excelente notícia. Ou então, novidade para você. Ei, você, atenção. Eu posso testar, por exemplo, só assim, atenção. O título não é atenção? Atenção. Eu posso colocar assim, inacreditável.
Só isso. Interesse. Interesse é onde eu vou tentar despertar o desejo das pessoas. Primeiro eu chamei atenção para ela que ela continue lendo. Depois eu vou despertar o interesse dessa pessoa. Aí eu já vou falar do produto propriamente dito. Eu coloquei, por exemplo, assim, você não vai acreditar. Ou então, eu tenho algo especial para você. Ou então, inacreditável. Depois eu entro. Você sabia que o seu saldo, tá? Estou falando, eu posso estar mandando mensagem para 10 mil pessoas, mas eu estou mandando sempre para cada uma como se ela fosse única, como se eu estivesse mandando só para ela. O seu saldo do FGTS acaba de ser atualizado. Vamos retomar. Digamos que eu comecei como você sabia? O saldo do FGTS, interesse, o saldo do seu FGTS acaba de ser atualizado. Depois eu vou entrar com desejo. E tal aproveitar, enquanto você ainda pode, enquanto existe essa possibilidade, né, de fazer esse saque e resolver de vez os seus problemas financeiros, enfim. Isso é desejo. E nesse desejo é onde eu transformo aquele interesse, aquele gostar do assunto da pessoa, do ir, para o querer. Ou seja, no desejo eu reforço o interesse, transformando o gostar em querer. Para quando eu chegar na ação, essa pessoa está precisando apenas de um pequeno empurrão. Então, vamos mais uma vez repetir. Atenção, eu preciso fazer a pessoa parar para ver a minha mensagem. Vale a criatividade. Toda vez que vocês forem fazer uma mensagem, você não precisa fazer uma mensagem e acertar. Você pode fazer 5 mensagens e pegar assim, manda a primeira para 100, manda a segunda para 100, manda a terceira para mais 100, a quarta para mais 100, a quinta para mais 100. Aquela que te der mais resultado, no dia seguinte você manda para 500 pessoas, por exemplo. De repente, 2 deram o mesmo resultado, você pode variar, ou nenhuma deu o resultado que você gostaria que desse, tenta uma 6ª, 7ª, 8ª, até que você chegue numa mensagem campeã. Lembrando que essa mensagem campeã só vai ser campeã naquele mês, porque no mês seguinte, se você mandar a mesma mensagem para o cliente, ela já não vai produzir o mesmo efeito. Então, você vai ter que fazer uma nova mensagem. Então, você vai fazer tanta mensagem que você vai ficar craque, certo? Então, vamos lá. Atenção, eu preciso fazer a pessoa parar de fazer o que ela está fazendo e ter interesse de ler o resto. Interesse, eu tenho que mostrar o que eu estou oferecendo para ela, o produto que eu estou oferecendo para ela. Desejo, eu vou reforçar aquilo que eu falei no interesse. E agora, completando o que eu não falei anteriormente, ação. Nessa ação, eu queria fazer um pequeno detalhe aqui. Muita gente coloca na ação apenas assim, digite sim e faça uma simulação. Digite sim se tiver interesse. Eu preciso um pouquinho mais do que isso, certo? Na ação, além de eu chamar, a ação é sempre a chamada. Eu quero que a pessoa faça alguma coisa, então a gente chama de ação. Mas aí pode entrar um gatilho mental, pode entrar uma escassez, pode entrar um só hoje, pode entrar um desconto, pode entrar uma promoção, pode entrar, vai acabar. Digite sim agora mesmo e faça uma simulação com uma taxa de juros especial. Exemplo. Ou seja, eu não estou simplesmente chamando a pessoa para dizer sim. Eu estou dando um empurrãozinho nela através de uma escassez, de uma promoção, de um bônus. Vocês entenderam? Então é fundamental na chamada para ação, digite sim e fale e faça uma simulação. Então, digite sim e faça uma simulação hoje com desconto especial, com uma taxa especial de apenas 2,03, 2,04, que na verdade, nós não estamos mentindo, é a taxa que a gente usa mesmo, mas a pessoa de repente não sabe, a princípio é uma promoção. Ou seja, ou então, digite sim, faça uma simulação, talvez você não tenha uma outra oportunidade de fazer o saque. Reforça um pouquinho essa chamada para ação. Não simplesmente peça para dizer sim.
certo? Então, basicamente, seria isso. Vou fazer um último exemplo aqui, não é para ninguém copiar, eu quero estimular vocês a entenderem que vocês têm que chamar atenção, fazer a pessoa ter interesse, no interesse já é falando sobre o seu produto, no desejo você reforça a questão do interesse, e na ação você convida a pessoa a falar com você, mas joga uma escassez, joga uma promoção, joga um bônus, dá uma empurradinha nela ali, não simplesmente, se tiver interesse, digite sim. Não. Então vamos lá. Mais uma vez, atenção, de repente eu vou falar uma coisa nada a ver. Bomba! Vou riscar. Coloco 2 bombinhas, uma antes da palavra bomba e uma depois. Bomba! Resgate agora mesmo o seu FGTS, o saldo do seu FGTS, antes que acabe. Estou despertando interesse. Desejo. É isso mesmo que você ouviu. O FGTS pode acabar a qualquer momento. Clique agora mesmo, antes que não seja... Clique agora, digite sim, antes que não seja mais possível fazer esse saque. Então, na teoria, é isso. Atenção, interesse, desejo e ação. Bem simples, tá? Não é nenhum conteúdo bombástico, não é nenhum conteúdo revolucionário, mas é o básico que funcione. Sempre faça 4 frasezinhas. Quanto mais simples e objetivo, melhor. Sempre chamando a atenção, não importa como, teste várias coisas e o que der certo, continue. De repente você fale uma coisa nada a ver aí, uma bobagem qualquer, igual eu coloquei aí, bomba, extra, atenção, urgente. Não deixe de olhar isso aqui, porque isso aqui é uma informação incrível que eu tenho para você. Se der resultado, se não der, pô, isso aí não vingou não. Beleza, faz outra. Mas atenção, interesse, desejo, certo? Lembrando que desejo você muda aquilo que a pessoa gostou quando ela teve interesse para o querer. E na ação você só termina de fazer a pessoa chegar onde que você quer responder você para você fechar negócio com ela. Lembrando sempre, na ação, não é simplesmente responda, se tiver interesse, responda sim. Não, isso aí é o que todo mundo fala. Se tiver interesse e ainda quiser aproveitar a taxa especial apenas hoje, responda sim e faça agora mesmo. E receba em poucas horas, enfim. Na questão da ação tem que ter um pouquinho de agressividade para aumentar a taxa de interação com a sua mensagem. Pensem nisso. Se vocês colocarem técnica AIDA no YouTube, vocês vão ter trocentos vídeos que podem ser muito melhores que o meu, mas eu queria basicamente trazer esse conteúdo, trazer essa informação sobre a AIDA, para que vocês possam ter mais sucesso com a mensagem de vocês. Para que a cada dia, para que a cada semana que você mande mensagem, você possa ter mais retorno com essas mensagens. Afinal, eu falo tanto no remarketing que o ouro está nesse envio de mensagens. Pô, não adianta nada a gente fazer essa mensagem de qualquer jeito. A gente tem que seguir um passo a passo para que a gente possa melhorar esse resultado. Melhorar de maneira incrível. Então, sempre faça isso. Eu vou dar um exemplo aqui de uma mensagem aqui, ó, de uma mensagem que eu tenho aqui de um colega nosso, inclusive que usou essa mensagem na época que começou a se falar aí do final quando ia ter aquela reunião em março, que muita gente falou que o FGTS ia acabar, essa pessoa usou essa mensagenzinha aqui, vendeu um absurdo. Vai acabar. E várias carinhas assim, com a mão na cabeça, com o olho arregalado. Sabemos da movimentação do ministro do Trabalho para o fim do saque aniversário. Mãozinha no rosto. Não podemos perder os últimos dias da modalidade. Saque aniversário. Um saquinho de dinheiro. Aproveite enquanto pode. Olha a escassez. Responda sim, simule agora. Aviãozinho para cima. Essa mensagem aqui estourou, explodiu. Então, vamos entender essa AIDA
Vamos aplicar ela na hora de fazer mensagem, não vamos escrever de qualquer jeito, não adianta escrever de mais nem de menos, tem que ser técnico. Atenção, interesse, desejo e ação. Pensem nisso, criem. Se quiser, na hora de fazer, perguntar minha opinião, não tem problema nenhum, mas o fundamental é que vocês fiquem bons nisso. Como é que vocês vão ficar bons nisso? Praticando e mandando mensagem. Quando que vocês vão saber que vocês estão bons? Quando vocês mandarem mensagem, você vê que cada vez mais gente estão interagindo e estão respondendo sim. Aí vocês vão ver que vocês estão no caminho, certo? Esse vídeo foi gravado aí com o intuito, com o mesmo intuito de sempre, que é agregar valor, que é fazer vocês venderem cada vez mais, cada vez serem mais técnicos, mais profissionais e levar a empresa e o negócio de vocês para o próximo nível. Ok? Abração.